Graças ao Senhor, estamos reunidos mais uma vez. Amém. Semana passada, quem estava aqui era o Tito Martins. E graças a Deus, Deus é bom para mim, porque o Tito teve que falar dos filósofos, epicureus, estoicos, Zenão. Meu Deus do céu, eu não gosto nada disso. Então, ficou para ele falar. E como ele gosta de falar dos filósofos, então ficou bom, né? Passamos 1h30, mas foi tudo bem. 1h30, foi? Tito falou para mim que, rapaz, depois que eu olhei no relógio já tinha passado 1h e pouco e tal. Mas o importante é que o Senhor tenha falado, né? Amém. E a palavra do Senhor é sempre viva. Amém. E nós queremos sempre apreciar a palavra. Então estamos retomando aqui, não temos cadeira cativa, né? Agora está bem claro isso, né? Mas o Senhor está nos dando essa oportunidade de nós retomarmos aqui e vamos prosseguir então no capítulo 17 de Atos. Nós vamos ver os versículos finais desse capítulo, se Deus quiser. De repente posso acordar também, já ter passado 2 horas, 3 horas. É, Tito? Mas vamos lá, vamos fazer uma oração. Hoje é dia 20 de março de 2025, para a gente se posicionar aqui, tá bom? Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, por podermos nos reunir em torno da tua palavra, esse livro de Atos. Senhor, queremos aprender, receber lições, receber a tua palavra viva. Senhor, acolher com mansidão todo o teu falar em nosso coração. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por podermos realmente nos envolver com a tua palavra. Senhor Jesus, contamos com a tua misericórdia para prosseguirmos nesse estudo bíblico. Senhor amado, nos abençoe. Amém. Aleluia. Então, como eu disse, o Tito falou na semana passada a respeito dos atenienses. Paulo foi parar em Atenas agora, depois de ter passado por Filipos, Bereia, Tessalônica, Bereia, e agora está em Atenas. Atenas hoje, é a cidade da Grécia conhecida, né? A cidade da Grécia, a capital da Grécia e tal. E os gregos são bastante conhecidos por amarem a filosofia. E eu penso que falar da filosofia para os gregos é que nem o brasileiro falar de futebol, né? Entendeu? Toda a rodinha de pessoas, do brasileiro ali, fala de time, todo mundo é técnico, todo mundo sabe, todo mundo tem um time para escalar, etc. e tal. Então, os gregos apreciavam muito a filosofia. Filosofia, essa palavra é composta de 2 radicais, né? Filos e Sofia. Então, alguns colocam o nome de Sofia nas filhas. O que é Sofia? Sofia é exatamente sabedoria, tá? E filos é amar, amante da filosofia, aquele que gosta, que aprecia a sabedoria, né? Então, filosofia, amar a sabedoria, é isso que significa. Até esses dias eu encontrei com uma pessoa, uma mãe e uma criança, né? Aí eu olhei para a criança, ela falou, como é que chama? É Sofia. Falei, sabedoria. Ela falou, é verdade, sabedoria. Falei, e você deve ser a filosofia, né? Ela ficou meio assim, filo que gosta de sabedoria, né? Então você gosta da Sofia. Então é assim, irmãos, no português a gente tem muitas palavras que vêm do grego e são aportuguesadas, né? E a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, na língua grega, uma língua muito rica
E às vezes a gente, pegando o significado das palavras, a gente ganha mais entendimento, fica mais claro com relação ao que quer se transmitir, né? Bom, então esses atenienses eram muito apegados à filosofia, amavam a filosofia, também tinham muitos deuses, como o Tito falou na semana passada, muitas divindades, né? E cada um tinha muita imaginação com relação a esses deuses e tal. A mitologia grega é muito conhecida no mundo inteiro. Então tem lá os deuses do Olimpo, Hércules, que é semideus, né? Hércules é um semideus, é isso? Zeus, que é um dos mais importantes lá, tal. E vai por aí. E até tem as Olimpíadas, que nasceram desses jogos que eram do Olimpo, né? Que veio da Grécia também e continua até hoje, aí, os Jogos Olímpicos. Então a cultura grega ela se espalhou pelo mundo inteiro, por muitos lugares e, inclusive, como eu falei, influenciando a nossa língua portuguesa. Amém? E aí eles até se jactavam, né, se gloriavam dessa cultura grega. Mas ali chegou Paulo e Paulo começou a anunciar ao Senhor, falar do Senhor e falar da ressurreição do Senhor Jesus na Ágora. Foi visto, né? Ágora. O que é a Ágora? Tem até um café perto de casa que chama Ágora. Mas Ágora é um lugar público onde os filósofos iam defender seus... Filosofar. Iam filosofar. E iam defender seus pontos de vista ali. Alguns filósofos eram mais fisiológicos, alguns mais moralistas e assim por diante. Então, Epicureu, né, Tito? Epicureu que é mais chegado na barriga, né? Mais preocupado com a coisa fisiológica. Por isso que às vezes alguns políticos também são chamados de fisiológicos, né? Porque dão importância a cuidar de si mesmo e não cuidar do povo, né? Mas não vamos entrar nessa discussão. E aí Paulo começou a falar ali para as pessoas também, apresentar o quê? Cristo. Apresentar a palavra do Senhor. E chamou a atenção, eles falavam que ele estava dizendo coisas estranhas. Então, eu quero pegar aqui o versículo 19. Bom, vamos ter que ler um pouco antes. 16 fala assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, Atos 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça. Essa praça aqui que é a Ágora, o lugar público onde os filósofos defendiam as suas filosofias. Todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então eles entendiam que Jesus era um Deus, ressurreição outro Deus, o Botito falou uma deusa, né? Mas para eles eram coisas estranhas. O que Paulo falava era algo diferente do que aqueles filósofos estavam falando. Eu queria até entender o seguinte, irmãos, esses filósofos e esse público que ouvia, isso indica que eles estavam buscando alguma coisa. Eles estavam querendo entender alguma coisa, entender a própria existência, entender qual é o sentido da vida, entender o porquê das coisas.
E eu creio que nesse sentido, todos nós passamos por questionamentos assim na nossa vida, não? Às vezes tem pessoas que têm crises existenciais que até levam à depressão, né? Alguma coisa assim. Ah, por que eu existo? O que eu faço aqui? Quem sou eu? Onde eu vou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Né? Então, os gregos tinham essa busca. E eu acho que, num certo sentido, é válido, mas, no outro sentido, eles estavam atirando para tudo quanto é lado. E não iam acertar? Nunca. Mas aí chegou Paulo, e Paulo trouxe uma palavra que é certeira, que pode realmente trazer o significado da vida humana. E graças a Deus, um dia nós recebemos essa palavra. Nós podíamos também estar envolvidos com tantas filosofias, né, com tantas ideologias. Hoje também tem tantas coisas, vou falar assim, tem tanta baboseira no ar. Asneira. Se você entrar no YouTube, você vai ver de tudo, certo? De tudo. E tem seguidores para tudo. Mas nós queremos seguir a verdade. Amém. Nós queremos seguir a palavra do Senhor. E o pior de tudo, que é distorcido da própria palavra hoje. Muitas coisas são distorcidas da própria palavra de Deus, exatamente. Então, graças ao Senhor que ali chegou Paulo, né? Paulo chegou para trazer a palavra de Deus. Então, no versículo 19, fala assim: então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Então, houve um despertar diante das palavras de Paulo ali, que não estamos entendendo bem, mas despertou a curiosidade, alguma coisa assim, tocou no íntimo das pessoas. Precisamos saber melhor. Então, foi levado para o Areópago. O Areópago era um lugar mais reservado, mais formal também, né? Com um espaço dedicado a isso, e também ali era como se fosse um tribunal. Os areopagitas eram membros do Areópago, e eles também tinham um julgamento a respeito das palavras que eram ditas ali. Então, se foi dado esse espaço para o Paulo, foi aberto esse espaço, esse tempo, é algo que Deus abençoou Paulo, né? Amém. Deus honrou o coração de Paulo e abriu essa oportunidade para Paulo. Então, Paulo, vamos continuar aqui. Versículo 20 fala assim: posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, guardem essa palavra, coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Filosofia, como eu falei, é amar a sabedoria, amar o conhecimento. E eles tinham um Deus que eles não conheciam, o Deus desconhecido. Eles tinham um certo temor e eles queriam agradar as divindades. Nós sabemos que por trás dos deuses, né, dos ídolos, estão os demônios. Então devemos estar claros disso.
e eles não queriam magoar nenhuma dessas divindades, então eles criaram lá um altar ao Deus desconhecido. Pode ser que a gente esteja esquecendo de alguma divindade, então vamos dedicar um altar ao Deus desconhecido aí, e aí agradamos todo mundo. Então eles eram também politeístas. Politeístas significa muitos deuses. Sempre que eu falo deuses, vocês entendem, né? São ídolos, são deuses falsos, claro, né? Com letra minúscula. Com letra minúscula, sempre. Deuses com letra minúscula. Até se for começar uma frase, comece com letra minúscula. Contrariando o português. Mas, só estou brincando. Mas assim, eles tinham esse temor. O homem, na verdade, ele foi criado com 3 partes: corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Então, todo homem tem no seu interior a necessidade de adorar. Eu vou falar a um Deus, mas vocês entendem que é para adorar o verdadeiro Deus. Mas no desconhecimento, passam a adorar um Deus. Isso existe em toda e qualquer cultura. Percebem isso? Mesmo numa cultura que nunca se falou de Deus, etc. e tal, eles vão arranjar algo para adorar. Isso é significativo, porque o espírito do homem tem essa necessidade de adorar. Percebe? Então, enquanto não achar o verdadeiro objeto de adoração, que é Deus, eles vão adorar alguma coisa, tá? Para preencher essa lacuna. Bom, nesse momento aqui que Paulo estava falando, Paulo fez uma coisa muito inteligente. Irmãos, Paulo era inteligente, viu? Paulo não era fácil, não era pouca coisa, não. Eu quero dizer assim, ele falou do Deus desconhecido, e eles estavam falando que Paulo pregava o quê? Coisas estranhas. Coisas estranhas. Percebe que ele fez a ligação das coisas estranhas, das coisas que eles não conheciam, com o Deus desconhecido que eles tinham reservado ali? É inteligente ou não? É sábio ou não? Então, vocês estão falando que eu estou falando coisas estranhas, mas vocês adoram um Deus desconhecido. Então, as coisas estranhas que eu estou falando estão ligadas a esse Deus desconhecido. Senhor Jesus. Irmãos, essa sabedoria não é natural. Essa sabedoria é lá do alto. Amém. Guarda aí, vamos ler Tiago. Capítulo 3, versículo 17. Gostaria de ler junto com vocês. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então, Tiago, ele fala da sabedoria lá do alto. E aqui a gente pode entender que revista atualizada que a gente usa normalmente. É diferente a sua, né? Tá. Mas a gente entende que Paulo estava cheio dessa sabedoria lá do alto. Amém. Irmãos, o que nós devemos desejar também é a sabedoria lá do alto. Amém. Então nós devemos ser filósofos, amantes da sabedoria. Sim ou não? Lá do alto. Lá do alto. Amém. Paulo, antes de se converter, ele era filósofo? Quando Saulo... Ele era fariseu, ele era versado na lei judaica, né? Mas ele conhecia muitas coisas. Ele foi um cara que estudou muito, né? Então ele
sabia línguas, várias línguas e tal. Era um cara culto, né? Era um cara culto, exatamente. E ele usou isso, né? Usou com a sabedoria lá do alto. Então nós somos filósofos do alto. Nós devemos amar a sabedoria lá do alto. Ó Senhor Jesus. Então ele fez essa ligação, irmãos, com esse Deus desconhecido, com aquilo que ele estava pregando. E aí eu imagino que as pessoas foram tocadas, tiveram mais atenção, né? E quando ele fala aqui, olha, passando e observando, essa palavra observando também é observando com cuidado, com bastante atenção. Então veja que Paulo usou palavras, nenhuma palavra ofensiva aqui. Seu espírito estava como? Revoltado. Então não era para sair chutando tudo. Entenderam? Então, nós precisamos ter sabedoria, né, irmãos? Nós precisamos ter prudência para ganhar o coração das pessoas. E aqui Paulo teve prudência, Paulo teve sabedoria. E aí, voltando aqui no versículo 23, então, a partir, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Ah, então você está anunciando aquele que tem até um altar reservado para ele, que nós não conhecemos, você vai mostrar para nós quem que é esse. Vai. E ele vai mostrar. Aleluia. Versículo 24. Quem é esse Deus? É o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus desconhecido, esse Deus que Paulo fala, é o Deus que fez tudo. É o Deus que criou o mundo. É o Deus criador. Então agora Paulo está mostrando quem é o verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Deus que está acima de todo e qualquer Deus. Ok? Então, Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, ele é o Senhor do céu e da terra. Olha só, Paulo está exaltando, colocando Deus da devida maneira que deve ser colocado. Ele está acima de tudo, está acima de todos, e esse Deus criador, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não é o homem que pode construir algo para ele. Ok? O homem pode construir algo para ele? Não. Ah, você pode falar assim, mas não foi feito o templo lá? Aquilo era uma figura, na verdade. Mas até mesmo quando Salomão construiu o templo, o que Salomão falou? Vamos ler? Vamos ver se eu acho fácil aqui, senão eu vou falar por cima, depois a gente vê. Salomão. Opa, já pulei aqui. Salomão foi o que construiu o templo e ele mesmo falou que Deus não habita em santuário feito por homens, né? Mas habita os céus, e a terra é o estrado dos seus pés. Deixa eu ver aqui se eu acho que. Ó Senhor Jesus. Eu achei que estava aqui, mas não está aqui exatamente essa palavra. Mas depois a gente pode procurar.
mas eu quero assegurar para vocês que Salomão reconheceu que mesmo tendo feito aquela casa, Deus não habita necessariamente numa casa feita por mãos humanas, tá certo? Se o Tito achar, alguém achar, depois pode falar para a gente aqui. E então, aquela casa é uma representação de que Deus estaria no meio do povo de Israel, tá certo? Amém? Só para a gente ficar claro, né? Então, o Senhor não habita, voltando para Atos 17, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Versículo 25 fala assim: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Na verdade, ele está também colocando a questão dos ídolos num lugar que é diferente de Deus. Deus verdadeiro não precisa de nada do homem. Então, o homem queria fazer coisa para os ídolos lá, fazia, né, algumas coisas para os ídolos lá, para ajudar os ídolos, pagar alguma coisa também, mas aqui Deus não precisa de nada disso. Deus é o que fez todas as coisas e ele não é servido por mãos humanas, tá? Eu lembro que o irmão, lá atrás, ele falou que carregavam o ídolo, né? Então o ídolo você põe aqui, você põe ali, o ídolo pode balançar, então você tem que fixar o ídolo, quer dizer, o ídolo precisa da ajuda do homem para estar firme num lugar. Deus não precisa nada disso, tá certo? Deus é o Deus que fez os céus, a terra e tudo que nela existe. Amém. Bom, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele é quem dá vida, respiração e tudo mais. Vocês estão vivos? Vocês respiram? Praticamente isso que o Paulo está falando. Foi Deus que deu respiração e vida para todos vocês. Versículo 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, nessa explanação de Paulo, ele está falando, de um só vieram todos os homens. Então, vocês gregos aqui se acham muito especiais, mas viemos todos de uma só pessoa, viemos todos de Adão, né? De um só, o Senhor criou todas as nações, toda a raça humana veio de um só, então nós temos a mesma origem. Deus fez um homem e desse homem toda a humanidade proveio desse homem. Isso também nos dá um sentimento de temos ligação. Não importa se você é grego, se você é bárbaro, cita, tal, não importa. Você veio de uma origem só. Nós todos viemos de uma origem só. Às vezes tem alguns que são mais parecidos com os outros, mas outros não são tão parecidos, mas é de uma origem só. Amém? Seria 1 Reis 8, 27? Como é que é? 1 Reis 8, 27? Fale para mim. Mas, de fato, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Exatamente. 1 Reis, 8, 27. eu estava procurando em Crônicas. Bom, então já que a Rosângela falou para nós aqui, para deixar registrado, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus
não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão está fazendo essa oração. Na oração ele disse isso. Amém? Está registrado então. Não estou enganado, né? Salomão falou isso aí mesmo. Obrigado, Rosângela. Você é minha auxiliadora. Idônea. Idona. Não, idona. Voltando então para Atos. Então veja, quando Paulo fala assim, ele coloca todos os homens no mesmo nível, no mesmo patamar, né? Não tem filósofo. Todos os homens vieram de um só, e esse é o plano de Deus. Deus fez assim. A origem é Deus, e Deus colocou o homem para gerar muitos homens na terra, né? E aí ele continua, versículo 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Não importa onde você esteja, o Senhor permite você estar onde você está. Amém. O Senhor fixou isso, o Senhor permitiu isso, e nós temos o Senhor que é o nosso Criador. Mas para quê? Versículo 27, vamos ler juntos? Para buscarem a Deus. Até aí. Para buscarem a Deus. Como falei, todo homem precisa buscar a Deus. Amém. Todo homem sente a necessidade de Deus. E aí ele fala, se porventura, tateando, o possam achar. Você pode achar Deus tateando, apalpando, pegando? Não. Então, ele fala, bem que não está longe de cada um de nós. Amém, Senhor. Deus não está longe de ninguém. Ó, Senhor Jesus, amém. E aqui Paulo traz também essa característica de Deus. Deus é onipresente. Onipresente, está presente em todo lugar. Ó Senhor Jesus. Estava lá em Atenas, estava lá em Filipos, estava lá, está no Brasil, etc. Deus está presente em todo lugar. Ele não está longe de você. Amém. Ele não está longe de nós. E Romanos fala, né? Porque está perto de ti. Vamos ler esse versículo, Romanos. Amém, Senhor Jesus. Salmo 115 fala sobre os ídolos também, né, irmão? Como é que é? Salmo 115 Fala. sobre isso. Fale para mim. Salmo 115 fala assim, ó, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque pergunta às nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu, e por fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos dele é prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Sim. Tem boca, Mas não falam. Amém. Tem olhos, mas não não veem. podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir. Sim. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem Segura. mãos. Segura. Segura aí. Amém. Nós vamos chegar lá. Aí nós vamos ler isso aí. Mais para frente, porque nós vamos falando. Amém. Romanos 10 agora. Romanos 10, versículo. Começar no 6 aqui. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Eu vou continuar porque é muito bom, né? Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra está perto de ti. Como que eu vou ganhar Cristo? Está perto de você, na tua boca, no teu coração. Resumindo, é só invocar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Voltando para Atos. Então, 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então aí o Cassiano falou que Paulo era culto. Então ele sabe até o que os poetas dos gregos ali estavam falando. Dele somos geração. Só que quando esse poeta falou, talvez não estivesse falando do Deus verdadeiro, mas Paulo está falando, nós fomos gerados pelo Deus verdadeiro. Amém. Nele existimos, nele movemos, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É isso. Ó Senhor Jesus. Amém. Versículo 29. Amém. Versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar, aí agora que é Cassiano, que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então aí, vamos citar aqui para deixar registrado também, Salmo 115, versículos do 1 ao 8. Salmo 115, do 1 ao 8. Eu vou ler aqui, Cassiano, por causa da gravação, tá? E da versão também. Então vamos lá. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. E aqui, algo complicado. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Ó Senhor Jesus, nós confiamos no Deus único e verdadeiro. Amém. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, o Titão falou alguma coisa na semana passada. Por exemplo, mesmo Jesus foi pintado, né? Foi feito tantas imagens de Jesus, de tudo quanto é jeito. É tudo de acordo com a imaginação e a criatividade. Santos que fazem. Aí, o mesmo santo, né? Vamos falar assim, às vezes é mais negro, é mais escuro, é mais branco, é mais meigo, é mais severo, o semblante muda. Então é tudo de acordo com a criatividade e a imaginação de cada um. Irmãos, nossa adoração é em espírito. Amém. E em verdade. Amém? Acho que estamos claros a respeito disso, né? Mas vamos lá. Continuando aqui. Percebe que Paulo está falando aqui, está trazendo bastante luz para os gregos aqui. Versículo 30. Ora,
Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Isso aqui é importante, irmãos. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Quem não era ignorante com relação à adoração a Deus? Eu não sabia direito o que tinha que orar, eu não sabia direito a quem eu tinha que me curvar, ou coisa assim. Eu sentia a necessidade, mas na minha ignorância eu fiz coisas que não eram de acordo com o princípio de Deus. Mas Deus é tão bom que Ele não leva em conta os tempos da ignorância. Aleluia. Mas isso também traz para mim uma responsabilidade. Então, quando eu era ignorante, eu podia fazer isso. E agora que eu não sou mais ignorante? Agora tem que ter uma mudança. Transformação. Ok? Então agora eu preciso mudar minha adoração, mudar meu relacionamento com o Deus, que é o Deus verdadeiro, o único e real. Amém? Então vamos lá. E aí ele continua, ele fala exatamente isso. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Irmãos, nós todos temos que nos arrepender, ou tivemos que nos arrepender de alguma adoração equivocada, não é verdade? Deus permite, Deus nos dá essa oportunidade de nos arrepender. Aos homens que todos e em toda parte se arrependem. Ó Senhor Jesus. Por quê? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Por meio de quem? Por meio de um homem, por meio de um varão que destinou, que designou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então aqui, Paulo faz uma alusão a quem? Jesus. Jesus é esse varão que Deus aprovou, acreditou, deu crédito, que Deus designou diante de todos, fazendo o quê? Ressuscitando. Por que a ressurreição? A ressurreição é uma prova da aprovação, é um atestado de que Deus aprovou tudo que Jesus realizou. Então, por meio dessa aprovação, esse homem, que é Deus e é homem, nós sabemos, né? Jesus, mas na sua humanidade, ele ressuscitou. Amém, irmãos? Amém. Primeiro homem que ressuscitou. Quando eu falo que é o primeiro, é porque Lázaro não ressuscitou? Ressuscitou. Mas ele está aqui? Então ele morreu. Não é a ressurreição. Foi um tipo de ressurreição, mas não é a ressurreição. Então, o Senhor é aquele que ressuscitou e está vivo ou não? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Não vou cantar. Então, Ele vive, Ele ressuscitou. Só que aí, quando ele começou a falar da ressurreição, parece que ele foi interrompido, né? Aí houve uma agitação e não pôde entrar em pormenores falando de Jesus. Aí, versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Então, até aqui, Paulo falou. Paulo teve liberdade e a audiência estava atenta. Mas quando falou de ressurreição, parece que houve aí um problema no coração deles ali. Que negócio é esse de ressurreição? Isso aí. Porque muitos deles também, muitos filósofos, a existência humana era finita. Pronto, acabou. Né, Tito? Então, comamos e bebamos, que amanhã vai morrer. É que nem o Epicureu, né? Os epicureus lá. Então, o negócio deles era se divertir, farrear.
Acho que tem muitos epicureus hoje em dia, né? O Deus deles é o ventre. Então, vamos fazer e acontecer aqui, amanhã a gente morre e pronto, acabou. Então falou de ressurreição. Opa, vai ter ressurreição? E aí vai ter julgamento nesse trono? Vai ter julgamento. Então aí houve uma agitação. Então, é o versículo 32 que nós lemos, né? 33. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Aleluia. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Graças ao Senhor. A palavra que Paulo falou levou fé para dentro de muitos corações. Amém. Eles creram e se juntaram a Paulo, alguns, aqui ó, mesmo Dionísio, que era uma pessoa importante lá do Areópago, creu, e essa mulher aqui chamada Dâmaris também, e com eles outros mais. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, eu ganhei aqui o seguinte também, né? Paulo foi colocado ali no meio da turma ali para ser... Vamos ver o que você tem para falar, vamos julgar o que você vai falar. E aí eu queria ler Mateus capítulo 10, que nós também precisamos ter essa confiança, irmãos. Mateus 10, a partir do versículo 16, fala assim, é o Senhor Jesus que está falando, tá? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Isso aconteceu com Paulo? Isso aconteceu com Paulo. Versículo 19. Aqui é importante para nós também nos apegarmos a essa palavra. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Amém? Amém. Será que o Espírito falou em Paulo ali? E alguns creram. Graças ao Senhor. Amém. Devemos confiar nisso também, irmãos? Amém. Atos 9, 15. 9:15. 9. Atos 9, 15. O Senhor falou a respeito de Paulo, né? Deixa eu perguntar. Posso? O agir do Espírito Santo, você acha que foi movido no término da confirmação da fé daqueles que creram? Ou já desde o início deles estarem filosofando, chegaram a querer ouvir Paulo no complemento total, você acha? O Espírito, ele está agindo constantemente nas pessoas, sobre as pessoas, né? Então, mesmo quando você era incrédulo, Cassiano, mesmo quando você era um bebezinho lá, né, dando trabalho para sua mãe, etc e tal, e quando era moleque... Já tinha proposto, né? O Espírito já estava atuando. A hora que ele achou uma brecha, que você ouviu alguém falar do Senhor, e você abriu o seu coração, aí o Espírito entrou em você. Entendeu? Então, é difícil falar aqui A cronologia, né? a cronologia, mas o fato é que quando você crê, o Espírito entra. O Senhor já estava trabalhando neles, eu entendo assim, o Senhor estava trabalhando neles uma curiosidade. Então, por meio da curiosidade, o Espírito já estava trabalhando. Alguns ali já foram e Já. outros depois, né?
Alguns já foram ali com... precisamos ouvir o que esse cara está falando, né? Outros meio mais incrédulos, assim, mais fechados, Levar mais tempo. mas levaram mais tempo. Mas o Espírito está sempre atuando. Amém. A obra do Espírito é de convencimento, de iluminação. Isso é Lá em Pedro fala, 1 Pedro, né, fala a santificação do Espírito, capítulo 1, versículo 3. A santificação do Espírito. Essa santificação é quando o Espírito já está trabalhando para separar aqueles que vão efetivamente crer no Senhor. Amém. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos mérito. Nenhum. É o Espírito que tem mérito. Amém. E mesmo quando a gente prega o Evangelho e alguém crê, a gente está cooperando, sim. Mas o Espírito já estava agindo naquela pessoa. Né? Ó Senhor Jesus. Obrigado. Amém. Vamos lá, Atos 9,15. Mas o Senhor lhe disse, falou para Ananias aqui, vai, a respeito de Paulo, né? Vai, porque este é para mim um instrumento ou um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Capítulo 22, Paulo está dando testemunho também. Versículo 14 e 15. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E aí, mais uma vez, Paulo dá testemunho a esse respeito no capítulo 26, versículo 16. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para fazer o quê? Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Para quem Paulo estava falando isso? Ele estava falando para o rei. E aí ele fala no 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Irmãos, nós não podemos ser desobedientes à visão que o Senhor nos deu. Visão. Temos uma visão, isso significa que eu posso ser uma testemunha. Eu posso testemunhar. Né? Então, quando eu falo do Evangelho, é um testemunho. Quando nós falamos do Evangelho, é um testemunho. Eu recebi, eu conheci o Senhor e falo do que eu experimentei, do que eu sei, do Deus vivo e verdadeiro. Amém. Então, Paulo foi sábio ou não? Sim. Foi sábio. E graças ao Senhor, alguns se converteram. Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Aleluia. Então, semana que vem, se Deus quiser, nós entraremos no capítulo 18. Amém. Paulo vai estar em Corinto. Corinto é próximo de Atenas. Você já foi para Corinto, Alan? Não? Ó Senhor Jesus. Nem sonho. Amém. Amém, Jesus é o Senhor.